Filipenses capítulo 4. Talvez eu vá pregar mais para mim do que para vocês hoje, mas eu preciso da palavra de Deus que está sendo revelada aqui, que me foi trazida terça-feira e que realmente foi divisor de águas na minha vida nessa semana de muita luta. Filipenses 4:4 diz a palavra do Senhor: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Amém. Senhor Deus, nós queremos te louvar e te bendizer, porque, embora não entendamos o teu propósito, muitas vezes, através da dor, do sofrimento, das tribulações, nós sabemos que nada acontece nas nossas vidas por acaso. Senhor Deus, nós temos a plena convicção de que Tu és o Deus da nossa salvação, Tu és o Deus que nos tirou das trevas, que nos colocou sob a luz e nos mantém em santidade pela Tua palavra. Senhor Deus, nós também entendemos pela Tua palavra que nada foge do Teu controle, nada foge do Teu cuidado, mas muitas vezes, Senhor Deus, nós desanimamos em meio à caminhada, em meio às situações que acontecem nas nossas vidas, e nós deixamos de esperar no Senhor. Nos perdoa, Senhor Deus, porque nós entendemos que é um pecado não esperar somente no Senhor. Então, Senhor Deus, nos faz homens e mulheres segundo o Teu coração, Senhor Deus. Vem sobre as nossas vidas com poder e glória e nos revela a Sua vontade, em nome de Jesus. Amém. Buscar a alegria. É interessante que nós temos o desejo da alegria, nós temos o desejo de estar alegres, nós temos o desejo de estar com regozijo nos nossos corações, com esse prazer nos nossos corações. Nós sabemos que quando começamos um dia alegres, é diferente. Nós olhamos para o nosso cônjuge de uma outra maneira, para os nossos filhos, nós fazemos as nossas tarefas com algo especial nos nossos corações. Mas é interessante que muitas vezes essa alegria nos é roubada, ou então os passos que nós damos nos colocam em uma situação em que essa alegria se ausenta das nossas vidas, ou então alguma situação que nos acontece, que vem sobre as nossas vidas, pode ser estado de saúde, alguma intriga com alguma coisa, e vem e nos rouba a paz, e nós nos sentimos totalmente acabados. É interessante também que muitas vezes nós buscamos alegria nos lugares errados, ou então nós chamamos um pastor brincalhão para pregar o evangelho, e nós queremos rir da palavra, e nós queremos colocar algumas situações aqui dentro da igreja para nos tornar mais alegres, mas isso não funciona. Ou então nós buscamos até mesmo lá fora e no mundo, o que é um erro ainda maior. Meus irmãos, onde você tem buscado alegria? É interessante que quando Paulo, ele coloca a palavra de Deus em primeiro lugar, porque aqui ele está preso, algemado, e ele está dizendo que a alegria dele é o Senhor e é no Senhor. Paulo está dizendo que nós devemos buscar essa alegria na palavra de Deus e no Senhor. Interessante que no começo do capítulo 4 ele diz: portanto, meus irmãos amados e muito saudosos, vocês são minha alegria e prêmio, minha coroa. E sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. É interessante que um pouquinho antes ele fala dos inimigos da cruz de Cristo. Quer dizer, algo que vem para nos roubar o que é bom, o que é verdadeiro, o que é puro, vem para nos tirar o foco, que é Cristo Jesus. Você se deparou com alguma situação aqui durante essa semana, que te tirou o foco de Cristo Jesus, que te roubou temporariamente a alegria, que te deixou um pouco intrigado? Comigo aconteceu essa semana.
semana foi muito difícil, essa semana começou com muitas notícias ruins, essa semana começou com muitas notícias adversas, com situações das quais eu não podia fazer nada, a não ser esperar no Senhor. E é interessante, que é bom quando acontece isso nas nossas vidas. Eu preciso que isso aconteça na minha vida. Poxa vida, talvez a minha mulher está ouvindo isso lá em casa, está falando, não aguento mais, você está pedindo tribulação. Eu preciso das tribulações da minha vida. Talvez eu esteja indo contra a maioria dos evangélicos, dizendo que as tribulações são boas. É interessante que na minha vida, elas são difíceis e me causam dor, mas elas me fazem dobrar-me diante do Senhor, com mais intensidade, com mais vigor e com mais dependência. Então eu creio que na minha vida, as tribulações vêm para colaborar com a minha caminhada cristã. Eu confesso que ainda estou um pouco arredio, não estou fazendo como deveria, de humilhação maior, de uma devoção maior, de uma entrega maior. Não tem acontecido como deveria, como poderia acontecer. Mas, enquanto as pessoas estão dizendo que as tribulações vêm para derrubar o cristão, eu penso que elas vêm para fortalecer, edificar ainda mais a nossa fé somente em Cristo Jesus. Eu noto algumas coisas nesse texto. Versículo 4. Alegrai-vos sempre no Senhor. Meus irmãos, minha alegria, quando ela está focada, ou ela depende das circunstâncias, é uma alegria perecível, incompleta, se deteriora facilmente. Nós conquistamos coisas nessa vida, todos vocês conquistam. Alguns conquistam coisas maiores, outros conquistam coisas menores, mas todas essas conquistas são importantes quando elas vêm da vontade do Senhor para a nossa vida. Mas elas não podem ser a nossa alegria. Elas podem até nos acrescentar alguma alegria, mas a nossa alegria não pode depender de circunstâncias. A nossa alegria precisa estar alicerçada em Cristo Jesus. Nós precisamos entender uma coisa: o que eu preciso nesse mundo? Cristo Jesus. O que pode preencher o meu coração? Cristo Jesus. Qual a maior notícia que eu posso esperar este ano? Não é que vai ser o presidente fulano de tal, é que Cristo Jesus inundou o meu coração, ou inundou o coração de alguém que não conhece, ou que não tinha conhecido até o momento. Então nós precisamos ter uma vida alicerçada no Senhor e um relacionamento pessoal e posicionado somente em Cristo Jesus. Meus irmãos, hoje eu estava conversando com o Vinícius, hoje nós andamos bastante, nós fizemos uma viagem a trabalho, e ele estava me contando que alegria que tem sido pastorear 3 jovens lá na minha casa, dia de terça-feira. Eu falei, ô Vinícius, você notou que eu sempre te falei isso? E que seria muito interessante quando você se dispusesse a tratar o coração daqueles 3 jovens que estão lá em casa, toda terça-feira na célula. Ele falou, realmente é algo muito bom. Normalmente, quando nós vamos fazer alguma coisa, nós pensamos, isso vai me custar o quê? Isso eu vou ter que investir quanto? Isso eu vou ter que perder quantos dias de sono? Isso vai me trazer cansaço. Interessante isso. Nós queremos viver para a glória do Senhor sem ser incomodado. Nós queremos viver para a glória do Senhor sem que a nossa vida seja alterada. Nós queremos viver para a glória do Senhor sem que a nossa vida seja modificada. Eu fiquei muito alegre quando eu perguntei para o irmão, quantas pessoas vão fazer capelania? 90. Amanhã nós teremos aproximadamente 90 pessoas aqui, o dia todo. Por quê? Porque segundo elas perceberam, e os seus pastores aprovaram, elas têm um chamado para ir e fazer alguma coisa na vida daqueles que estão enfermos. E é interessante quando nós olhamos para a palavra de Deus e deixamos de olhar para as nossas próprias vontades, para os nossos próprios desejos, e começamos a permitir que a palavra direcione as nossas respostas, e não nós mesmos e o nosso coração. E é interessante que quando nós somos direcionados a dar resposta de acordo com a palavra do Senhor, nós vamos estar prontos para dizer, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Porque é interessante,
Nós queremos estar no centro da vontade de Deus, mas nós somos preguiçosos para obedecê-lo e para fazer tudo aquilo que Ele nos capacitou a fazer. Você note bem essa semana o que você fez para o louvor da glória do Senhor. Fez alguma coisa? Ah, irmão, eu fiz alguma coisa. Legal, maravilha. O quanto você poderia ter feito esta semana, se fosse ouvir realmente ao Senhor, se fosse estar disposto a se alegrar no Senhor e na obediência ao Senhor. Nós poderíamos ter feito muito mais do que fizemos essa semana. Se a nossa alegria estivesse no Senhor, se a nossa vida estivesse alicerçada realmente no Senhor, se nós tivéssemos um relacionamento pessoal e posicional no Senhor. Meus irmãos, por que não temos uma alegria como a de Paulo, como a de Estevão? Por que não temos uma alegria como a de Abraão? Por que não buscamos um relacionamento com Deus como eles buscaram? Somos igrejeiros. Nós gostamos de estar dentro de um templo reunidos. Nós gostamos de fazer alguma coisa dentro de quatro paredes, sendo que o Senhor nos chamou para ir para fora. Igrejas são chamados para fora do contexto do mundo, mas chamados também para ir e pregar o Evangelho a toda criatura. Nós precisamos entender que nós não vamos construir uma felicidade em circunstâncias transitórias, terrenas. Nós jamais vamos chegar e falar, eu tenho prazer em viver, se a nossa vida não for para louvor e glória do Senhor. Poços de Caldas tem tido um índice de suicídio muito grande. Interessante. Desse índice de suicídio são pessoas que estão inseridos ou que passaram por uma igreja evangélica. E é interessante que quando você vai num velório desse, um parente bem próximo, a primeira pergunta que ele faz, pastor, mas o meu filho vai para o céu. Eu falo, eu não sei, só Deus sabe. Mas é interessante, se a alegria estiver no Senhor, eu não vou fazer muitas das coisas das quais eu faço. Se a minha alegria for o Senhor, eu não vou praticar as coisas que eu pratico. Se a minha alegria for realmente o Senhor, eu não vou falar muitas das coisas que eu falo. Se a minha alegria for o Senhor, eu não vou pensar coisas que eu penso. Meus irmãos, será que uma pessoa que tem a sua alegria no Senhor, ela vai viver de modo digno do Evangelho? Sim. Sim. Porque o desejo dela, o deleite dela é o Senhor. Deleita-te no Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Que a sua alegria seja o Senhor e os desejos do seu coração serão concedidos por Ele. Por quê? Porque você vai buscar desejos que estejam de acordo com a palavra do Senhor. E você não vai mais se alegrar nas coisas transitórias. A sua verdadeira alegria será nas coisas do Senhor. Meus irmãos, você vai receber notícias talvez tristes ainda esse ano. E que você vai se sentir como eu não posso fazer nada, a não ser orar mais, a não ser esperar no Senhor. Eu falo isso para vocês com muito amor no coração. Eu e você não podemos nada diante da maioria das situações da nossa vida. Se nós não estivermos firmes e alicerçados no Evangelho da Graça, nós estaremos prostrados talvez no final da nossa caminhada. Meus irmãos, o Evangelho é tudo que nós precisamos. O Evangelho deveria ser a nossa primeira necessidade. Nós deveríamos estar alegres porque Jesus Cristo morreu por nós. Nós deveríamos estar alegres porque Ele recebeu a ira do Senhor sobre Ele. Algo que nós deveríamos ter recebido sobre nós, e depois de ter recebido sobre nós, ser lançados ao inferno. Vocês sabiam? Se nós recebêssemos a ira do Senhor, assim mesmo nós não estaríamos desculpados diante do Senhor, porque nós éramos cordeiros totalmente imaculados.
Aí vem um Deus maravilhoso, se faz homem, vive ensinando a palavra, operando milagres, mostra o caminho, mostra a verdade, mostra a vida, diz que vai nos preparar lugar, depois ele sobe aquela cruz fora dos portões de Jerusalém, e ele se dá em nosso favor, e ele é sepultado, e ao terceiro dia o Pai o ressuscita, e ele sela a nossa vitória na cruz do Calvário. Por que eu preciso de mais coisas? Por que eu perco sono por mais coisas? Por que eu dou minha vida por mais coisas? Se eu tenho tudo o que eu preciso, que é o Evangelho da Graça. E esse Evangelho da Graça, ele é suficiente, não só para 30, 40, 70, 80 anos aqui nessa terra, mas ele é suficiente para a eternidade, para os que nele estão, para os que recebem as boas novas e morrem para si mesmo. Por que que a geração evangélica é triste, se a nossa alegria é o Senhor? Alguma coisa acontecendo de errado dentro da chamada igreja de hoje, homens e mulheres tensos, abatidos, muitas vezes quase se enfrentando. Como? É porque o foco não está em Cristo Jesus, é porque a vida não é uma vida de relacionamento pessoal com Cristo Jesus, porque se assim fosse, a igreja seria diferente, as denominações estariam cheias do poder de Deus, porque a sua suficiência seria o Senhor. E interessante que o Senhor diz para nós através da palavra: seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Se eu estou em Cristo, se eu vivo para Cristo, se a minha alegria é nele, se eu me deleito nele, então agora eu me alegro com as pessoas que vivem comigo. Interessante do que no versículo 2, Paulo está fazendo uma exortação, porque duas senhoras estavam ali, duas irmãs em Cristo estavam ali, pensando diferente uma da outra. As irmãs de vez em quando dão trabalho mesmo, mas isso é preciso acertar no Senhor. E é interessante que Paulo não a descredencia do Evangelho, mas ele diz no versículo 3, a ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, porque elas são importantes na obra do Senhor. Olha o que ele diz: pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho. Também com Clemente e com os demais cooperadores meus. Meus irmãos, ele está dizendo para a igreja, não para Clemente, vocês me perdoem, mas ele está dizendo para essa igreja: olha, as duas irmãs estão com problema, mas elas são importantes na obra. Junto com Clemente e com outros, elas fizeram a obra do Senhor, são cooperadores da obra do Senhor. E quando ele diz, então, seja a vossa moderação conhecida por todos os homens, é um testemunho que nós devemos ter, considerar as pessoas superiores a nós mesmos, amar as pessoas como nós amamos a nós mesmos, vamos dizer assim, é algo que deve estar evidente nas nossas vidas. Será que se nós fizéssemos dessa maneira, os conflitos seriam evitados? Será que nós considerássemos as pessoas superiores a nós mesmos, se nós a amássemos como amamos a nós mesmos? Será que muitos desses conflitos, ou todos, seriam evitados? Sim! Se o nosso testemunho fosse melhor, mais firme no Senhor, se nós tivéssemos o prazer de conviver com os irmãos e ser generosos para com todos os homens, nós teríamos alcançado um resultado ainda maior. Nós teríamos alcançado um resultado maior. Eu quero que vocês pensem nisso. Nós estamos vivendo aqui uma comunidade. São os homens e mulheres que declaram que Jesus Cristo é o Senhor. Mas qual tem sido o nosso testemunho? Qual tem sido o nosso modelo de vida?
nós temos nos alegrado com as pessoas e nós temos realmente vivido em harmonia com elas. Eu não mostro o meu amor ao Pai se eu não consigo viver com o meu irmão. Essas duas mulheres eram importantes, elas eram contribuidoras para que o Evangelho avançasse, mas elas estavam tendo diferença de opiniões, então precisavam ser auxiliadas, e nós precisamos disso também. Muitas vezes nós não pensamos dessa maneira, nós já queremos chegar e resolver as coisas. Nós precisamos ouvir para poder agir, e nós precisamos ouvir de maneira bíblica. Meus irmãos, ame a Cristo, mas ame seu irmão. Viva para o Senhor, mas viva com prazer na convivência com seu irmão. E é interessante que nós devemos ser conhecidos de todos os homens pela nossa moderação. Perto está o Senhor. Meus irmãos, como você tem vivido? Você tem tido um bom testemunho? Você tem sido prudente nas suas ações para que as pessoas vejam Cristo em você? Hoje o problema dos cristãos é que eles têm que se identificarem como cristãos, porque ninguém consegue enxergar isso neles. É a tragédia que nós estamos vivendo. As pessoas têm que dizer, olha, eu sou cristão. Ou quase escrever aqui cristão, ou pôr um peixe no carro. Pôr um peixinho no carro. Porque do jeito que ele anda no trânsito, os gestos que ele faz, o jeito que ele grita, as pessoas falam, não é o cristão. Ah, mas tem o peixe no carro, então deve ser. Que vergonha que está. Que vergonha que está essa geração. Agora, versículo 6. Vem tratar a nossa ansiedade. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Talvez isso seja algo que tenha atrapalhado muito dos irmãos aqui hoje. Aquela notícia que chegou, te deixou ansioso. Às vezes a notícia não chegou, mas você acha que vai chegar. Te deixou ansioso. Às vezes aconteceu alguma coisa lá no Canadá. E você está ansioso porque vai acontecer aqui também. Por que isso? Ansiedade demonstra a falta de confiança no Senhor. Traz inquietação ao nosso coração, aflição, preocupação. Ansiedade é algo ruim. A palavra do Senhor, quando ela nos trata em Mateus capítulo 6, a partir do 23, que o Senhor nos diz para nós olharmos os lírios do campo, olharmos os passarinhos, que eles não plantam nem colhem, mas o Senhor sustenta, olhar os lírios que eles não fiam, não tecem, mas o Senhor o vestiu, e nem Salomão em toda a sua glória se veste como um deles, se vestiu como um deles. Ele está dizendo justamente isso. Espere no Senhor, confie no Senhor, viva para o Senhor, e as demais coisas serão acrescentadas. Meus irmãos, quando nós estamos ansiosos, nós fazemos coisas equivocadas. Nós deixamos de esperar no Senhor, esperamos em nós mesmos ou em alguém. Quando nós estamos ansiosos, nós passamos por problemas físicos, desorganiza o nosso organismo. Eu preciso confiar na soberania. Deus é soberano sobre toda e qualquer situação. Se eu tenho uma dificuldade de enfermidade na minha casa, e quando o médico diz assim, olha, isso não tem cura, eu falo, olha, não tem cura para o Senhor, para a medicina que é limitada, mas há um Deus soberano que governa todas as coisas, e se for da vontade dEle, Ele pode reverter a situação, e transformar o que não está saudável em algo perfeitamente saudável. Aliás, eu estou até acostumado na minha família a dizer, não tem jeito. Quantas vezes eu passei por esse diagnóstico? Confiar no poder de Deus. Meus irmãos, não se esqueçam que Deus não precisou de nenhuma matéria para fazer todo o universo, bastou a sua palavra. Só que nós confiamos no homem, nós confiamos no governante, nós confiamos no médico, nós confiamos no policial para nos proteger, nós confiamos em tudo, menos no Senhor. Nós confiamos até mesmo nas nossas
habilidades, no nosso conhecimento. Há um poder estabelecido sobre tudo e sobre todos, o poder de Deus. Agora é interessante que eu deixo de olhar, quando eu estou aflito, para o governo de Deus. O nosso país está bem desgovernado, ou governado de uma maneira errada. E por isso nós achamos que não tem jeito para as coisas, mas Deus não perdeu as rédeas do seu governo por nem um segundo sequer. Ele continua governando de acordo com a sua soberania, de acordo com o seu poder e com a sua majestade, e todas as coisas estão no devido lugar que Ele predeterminou. O governo de Deus é infalível. Se nós confiarmos na soberania de Deus, no poder de Deus e no governo de Deus, nós temos uma resposta contra a ansiedade. Eu preciso confiar nesse Deus, que todas essas coisas pode fazer. Eu preciso confiar nesse Deus, que se não vier a resposta de acordo com o que eu espero, Ele ainda será o meu Deus, e Ele ainda estará no governo da minha vida, e eu me alegro nele. Então nós precisamos entender que tem situações da nossa vida que não terão a resposta que nós esperamos, mas nós podemos esperar que Ele fará o melhor, para a glória dEle, não para a minha glória. O que importa é que o nome do Senhor seja glorificado em mim, através de mim, em você, através de você. Foi para isso que nós fomos criados, para a glória do Senhor, e não para a nossa própria glória. O Senhor determinou que o nome dele seria glorificado no apedrejamento de Estevão. Ah, irmão, mas eu não quero esse apedrejamento. Não, quer a espada, a guilhotina, choque, afogamento? Mas e se Deus falar, você vai morrer para louvor da minha glória? Ah, irmão, não nasci para isso. Não. Esqueceu que o governo é dele? Esqueceu que o poder é dele, que a soberania, o controle de todas as coisas é dele? É interessante que quando o povo olhava para Estevão diante ali do sinédrio, diante de falsas acusações, eles viram o rosto de Estevão como o rosto de anjo. Os crentes, ou os que se denominam crentes, quando estão numa situação adversa, você olha para eles, você sai fogo no nariz, tem 2 chifres, tem um rabo de ponta, tá tudo diferente, gente. A pessoa fala que é crente, dá baixaria na rua, briga, sai no tapa, dá mau testemunho. Estevão era um homem que vivia para a glória do Senhor. O Senhor achava graça na vida de Estevão. E como foi o fim de Estevão? Morto, apedrejado, mas glorificando ao Senhor, pedindo perdão pelos pecados daqueles que o apedrejavam. É isso que é viver para a glória do Senhor. É isso que é viver sem ansiedade. Estevão não estava preocupado, ele não estava ansioso porque ele ia morrer, ele estava desejoso de agradar o Senhor nos últimos minutos da sua vida, e o Senhor o favoreceu, dando uma visão, o céu se abriu e ele viu Deus, e Jesus à sua destra, ele viu a glória do Senhor, o céu se abriu para Estevão. Talvez nós não tenhamos nenhuma visão da glória do Senhor, por isso a nossa vida é tão murcha, tão apagada, e a igreja evangélica de hoje é só o power do homem, poder do homem, power. Então nós temos que pular, nós temos que agitar, porque para falar que tem poder, porque nós não conseguimos contemplar a glória do Senhor em momento algum. Eu quero que você pense muito. Você tem experimentado o poder de Deus na sua vida? Você tem conseguido ser humilhado e dar a outra face? Você tem conseguido muitas vezes ser pisado onde você trabalha, mas para que o nome do Senhor seja glorificado através da sua vida, você fica quieto, você até chora, mas você não responde de acordo com o que o diabo quer. Você glorifica a Deus na humilhação, na injúria, na calúnia. Essa semana nós tomamos uma decisão ali, nós estávamos conversando, eu, pastor Gerson, pastor João, eu falei, pastor, nós vamos usar um plano
total aqui, nem que a gente for humilhado, né, pastor? Nós tomamos uma decisão bíblica. Se nós tivéssemos que ser humilhados, nós estaríamos prontos para ser humilhados, ser pisoteados. Mas nós não iríamos lutar com as nossas armas, iríamos confiar no Senhor. Foi isso? Foi isso, pastor? Foi de Deus? Meus irmãos, eu não preciso me proteger. Eu tenho que defender o evangelho da graça. Eu tenho que defender a razão da minha fé. Eu estou pouco preocupado com a minha imagem, a não ser com o meu testemunho. É lógico que tem que ser um testemunho que mostre Cristo Jesus, mas às vezes nós estamos querendo nos preservar, esquecendo que Deus é soberano, e nós ficamos ansiosos nesse tempo de preservação da nossa imagem, da nossa vida. Meus irmãos, a resposta para a ansiedade também está em mais submissão à palavra, em mais desejo pela palavra, em mais desejo pela oração, em mais desejo pelo clamor. Olha o que diz aqui na segunda parte do versículo: em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Quer dizer que eu estou com uma luta aqui, está me causando ansiedade, eu vou levar ao altar do Senhor em oração, com orações e súplicas, com orações e clamores diante do Senhor. Eu estou liberando, eu estou, como diz ali, soltando o cabo da nau. Eu estou dizendo: Senhor, olha a situação que eu passo, eu não posso com ela, mas Tu podes, seja feita a Tua vontade. É liberar. Eu não tenho o controle da situação, mas Deus tem. Eu não tenho como resolvê-lo, mas Deus pode. E se Ele não quiser resolver, que o nome dEle seja glorificado através da minha dor, do meu sofrimento e da tribulação, pela qual eu estou passando, ou pela qual eu passarei. E cada um de vocês, amanhã a luta chega na sua tenda. Chegou na minha semana, chega na sua. Porque a vida nossa é assim. No mundo vocês vão ter aflições, disse Jesus, mas a sua paz deve ser em mim, Ele disse, não nas circunstâncias. Quanto você tem tido disposição para a oração? A oração é a maior prova de amor que você pode demonstrar a alguém, orar por ela. Mas é também a maior prova de confiança no Senhor, a quem você diz que serve. Porque a oração, ela não é vista por ninguém, a não ser você e Deus. A oração não é uma prova de fé que você dá aqui na frente, quando você ergue as mãos para adorar e chora, e a igreja fala: esse irmão é espiritual. Você não tem plateia na oração. Aliás, você tem oposição na oração. O diabo fica doido quando você vai orar. A sua mente fica doida quando você vai orar, porque ela começa a te levar, às vezes, para lugares, né? Diferentes. O seu corpo não quer oração, a sua carne não quer oração. A sua carne detesta a oração. Mas a palavra do Senhor: sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus, pela oração, pela súplica e com ações que revelam graça ao Senhor. Por isso nós devíamos pensar antes de ficar prostrados por aí e falar: está tudo difícil, está tudo ruim, que lutaiada, eu não estou aguentando, eu não mereço. Eu convivi com um pastor, não aqui em Poços de Caldas, e um dia ele falou: vamos orar, e nós ajoelhamos assim, nas escadas ali do púlpito daquela igreja, e no meio da oração ele falou: Senhor, o que o Senhor quer dizer para mim que eu estou passando uma situação tão difícil? O que o Senhor quer mostrar para mim? Eu fui descobrir que estava devendo 80 mil reais na praça, isso há 10 anos atrás. Eu entendo que o Senhor quis dizer: cria vergonha nessa cara, pastorzão. Leva a vida com seriedade e com disciplina financeira. Eu acho que é isso que o Senhor estava querendo falar para ele, mas não entendeu a mensagem.
Muitas vezes nós colocamos e atribuímos ao Senhor a culpa pelos nossos erros. Como Adão disse: Senhor, o problema não é comigo, é essa mulher que o Senhor me deu. O homem mais banana que eu conheci foi Adão. É um bananão. Além de não ser o sacerdote do negócio, ainda bota a culpa nos outros. Por quê? Não chamou a responsabilidade, não se conhecia. Não se conhecia no sentido de que era um miserável, de que era um homem que precisava de buscar perdão de pecados, arrependimento, e não botar a culpa nos outros. E assim é a nossa vida muitas vezes. As nossas atitudes não mostram que nós temos uma vida de agradecimento pelo aquilo que o Senhor tem nos dado. Você está satisfeito com aquilo que o Senhor te deu? Você agradece pelo que você tem? Quando você senta na sua mesa de refeição, você sabe que o Senhor que pôs aquela provisão ali dentro? Ah, mas fui eu que trabalhei. Fica quieto, ateu, fica calado. Repreenda esse demônio na sua vida. Você só trabalhou porque Deus te deu saúde, Deus te deu um emprego, Deus te deu uma massa cefálica para você pensar, Deus te deu alguns talentos para você desenvolver. Tudo vem de Deus, nada de nós. Agora, há algo especial que Deus promete para nós. Ele promete paz. O maior discurso daquelas pessoas que vão à ONU é sobre paz. Mas é interessante que elas nunca vão ter a paz. Porque sempre alguém vai estar irado com alguém e vai haver alguma guerra. Mas o que o Senhor quer nos dar é a paz de Deus que excede o entendimento humano, que não é entendida por nenhum raciocínio humano. E essa paz, ela vem muitas vezes, não nos somos afastados das guerras, não somos afastados ou libertos das lutas, nem das tribulações, nem das enfermidades, mas no meio delas há uma paz no nosso coração, que nós não conseguimos explicar por que ela está imperando no nosso coração, e ela vem de Deus para o homem que o busca. E você talvez continuará vivendo essa tribulação, mas você vai viver de uma maneira que há uma absoluta confiança e entendimento de que o Senhor está fazendo algo no seu coração, e que você vai suportar isso, e vai passar por isso com a alegria do Senhor. Meus irmãos, quando começou a teologia da prosperidade, aqui em Poços de Caldas, eu me lembro, eu nem crente não era, mas eu lembro, se você chegasse com um carro ruim na igreja, eles falavam que você estava em pecado. Se você não tivesse uma roupa da marca, eles falavam que você estava em pecado. Olha para você ver onde chega a mente humana. E é interessante que a paz, ela é abundância no Senhor. Nós vamos receber se nós o buscarmos, se nós não deixarmos a ansiedade tomar conta dos nossos corações, se nós tivermos alegria só no Senhor, se o nosso testemunho for um testemunho firme nessa alegria, nós vamos ter uma abundância do Senhor e um contentamento na situação que o mundo vai dizer: não é possível que esse cara está passando esse tipo de luta. Não é possível, eu não consigo compreender como o coração dele está em paz. Vocês acham que dá para ter paz com as notícias que nós recebemos todos os dias? Seja ela particular a você, ou seja ela da nossa nação, não dá. Então nós precisamos ter Cristo vivo em nós, operando nas nossas vidas e derramando a paz dele sobre nós. É interessante que quando nós saudamos as pessoas, determinadas denominações falam bom dia, outras falam tudo bom, e nós gostamos de falar a paz do Senhor, graça e paz, porque nós entendemos que é algo especial de Deus para a nossa vida. Agora, você tem louvado ao Senhor pela situação, mesmo que ela esteja adversa? Você tem glorificado a Deus, mesmo que as coisas não aconteçam do jeito que você planejou? Você tem notado que você tem mais do que você precisa? Você tem notado que você tem mais do que você precisa?
Você tem notado que essa alegria do Espírito Santo nas nossas vidas, ela tem que ser contagiante. Você tem notado que quando nós estamos com essa paz que o Senhor derrama, nós contagiamos as pessoas que estão ao nosso lado? Você nota que a sua vida pode ser algo muito importante para a pessoa olhar para Cristo Jesus, se você der os passos de acordo com a palavra de Deus? Você pode ser aquela pessoa que vai mostrar Jesus para as pessoas. Você pode fazer as pessoas se interessarem pelas coisas de Deus, através de um testemunho, através da alegria que o Espírito Santo traz, louvando a Deus em toda e qualquer situação, não murmurando e não reclamando. Você entendeu isso? Que muitas vezes nós queremos coisas mais profundas da palavra, mas nós não conseguimos nem viver como Cristo espera que nós vivamos. Nós estamos procurando aqui coisas nos versículos que estão ocultas para o nosso entendimento, mas nós não estamos vivendo as coisas que nos foram reveladas pelo poder do Espírito Santo. Note para você ver, faça um balanço da sua semana. Foi uma semana de louvor a Deus? Foi uma semana onde as pessoas viram você louvar a Deus apesar da situação? Eu queria chamar a tua atenção essa noite. A resposta de Deus, a paz, não é entendida pelo ser humano, mas ela deixa você extremamente alegre em toda e qualquer circunstância. Ela deixa você com uma abundância, uma vida que mostra que Jesus é o seu Senhor. E eu queria que você analisasse muito a sua vida. Será que você tem caminhado de acordo com o que Deus espera que você caminhe? Será que você tem usado a sua vida para louvor e glória do Senhor? Será que a sua primeira necessidade é realmente agradar a Deus? Será que o seu deleite, a sua alegria, o seu prazer está no Senhor e na sua palavra? Todas as coisas passarão, mas a palavra de Deus permanecerá eternamente. Que Deus te abençoe. Que Deus possa suprir o seu coração com a sua palavra. Meus irmãos, o meu maior desejo é que você ame a palavra de Deus e que você ame a oração. Que você tenha desejo de santidade. As outras coisas serão acrescentadas, na medida que o Senhor assim quiser. Que Deus abençoe. Eu te convido a ficar de pé, no nome de Jesus. Senhor Deus, nós queremos oferecer a nossa vida, como nós cantamos aí, como um sacrifício ao Senhor. Nós temos vivido por demais para nós mesmos, nós temos vivido as nossas necessidades, nós temos vivido os nossos prazeres, mas nós temos deixado de viver exclusivamente para o Senhor. Perdoa, Senhor Deus. Perdoa os membros dessa igreja, perdoa a minha vida, Senhor Deus. Perdoa os familiares aqui que não estão, os membros que aqui não estão, os visitantes, Senhor Deus. Perdoa, Senhor Deus, para que nós possamos ter como prioridade Cristo Jesus nos nossos corações. Senhor Deus, se nós tivermos o Evangelho vivo em nossos corações, nós não precisamos mais de nada, Senhor Deus. Um homem, ele é completo se Jesus é o Rei no seu coração. Um homem é completo se a palavra de Deus está viva no seu coração. Em nome de Jesus Cristo. Que nós possamos estar analisando a nós mesmos, Senhor Deus. Que nós possamos examinar o mais profundo dos nossos corações, confrontá-lo com a palavra de Deus e tomar decisões profundas em Cristo Jesus. Senhor Deus, que esse povo, ao sair desse templo, possa ter a alegria do Senhor viva dentro deles, Senhor Deus. Que eles possam contagiar outras pessoas e mostrar que o que interessa nessa vida é buscar a Cristo Jesus. Senhor Deus, nós suplicamos pela nossa nação, ela tem passado por problemas sérios, Senhor Deus.
Os valores estão todos invertidos, Senhor Deus. Nós precisamos de um avivamento, nós precisamos de um quebrantamento, e só o Senhor pode produzir isso, Senhor Deus. Nós não podemos fazer outra coisa senão clamar e nos voltar para o Senhor, e nos humilhar, e orarmos e te buscarmos de todo o nosso coração, e nós sabemos que é com o Senhor essa obra, Deus. Nós apresentamos essa nação chamada Brasil ao Senhor, e nós pedimos a tua misericórdia sobre cada um de nós, Senhor Deus. Que a tua paz reine no nosso coração, Senhor Deus. Que nós possamos estar contentes em toda e qualquer situação, sabendo que o teu governo está estabelecido sobre essa nação, Senhor Deus, sobre essa terra, sobre esse povo. Que nada foge do teu controle. Que a tua soberania é absoluta, Senhor Deus. Que independente daquilo que nós sonhamos, o Senhor tem a resposta exata e a resposta certa. Senhor Deus, nós podemos fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Os nossos corações podem estar desejando algo, mas o Senhor tem a resposta certa. Então, no nome de Jesus, tira do nosso coração tudo aquilo que não é teu, e nos enche com a tua verdade e com a tua palavra. Nós oramos e agradecemos no nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe e a paz do Senhor Jesus.